Estamos mais especificamente aqui no MIEP Jovem para hoje fazer um belo programa, o nosso Pod Jovem. Esse belo produto que a gente está querendo deixar para todos, uma herança desse evento que está sendo maravilhoso. Estamos aqui com 3 belíssimos convidados: Suênia, uma grande amiga e evangelizadora do movimento espírita, Joelson de Cajazeiras, e o nosso amigo Vitor Emanuel, uma cria já do nosso evento de longos anos. Para nós iniciarmos, vamos começar com uma prece que Suênia vai proferir. Boa noite a todos. Que possamos elevar o pensamento ao mais alto, buscando assim a sintonia dos benfeitores espirituais, envolvendo-os em vibrações de paz, de amorosidade, de afetividade, e assim, em comunhão de pensamento e de vibração, possamos rogar ao Mestre amado, Senhor Jesus. Mestre amado, te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade de estreitarmos os nossos laços, pela oportunidade de refletirmos sobre o teu Evangelho. Ainda, Senhor, te pedimos que intue, que nos inspire e que as nossas vibrações possam alcançar aqueles outros jovens que posteriormente virão a assistir à reflexão da noite de hoje, tocando os seus corações, buscando assim consolo e alento para a sua alma. Ser conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Para iniciarmos esse belo programa, o nosso tema que estamos seguindo aqui no MIEP, o Senhor, o que queres que eu faça? E vamos hoje refletir um pouco sobre as 4 palavras que Abigail disse ao nosso querido Paulo, né? As 4 grandes palavras que será o nosso tema. Eu acho que dava para muito mais tempo, né? O ama, espera, trabalha e perdoa. E para entender um pouquinho o que estava acontecendo com Paulo, né? Para dar um contexto, Paulo já estava, podemos dizer, mudado, já estava sendo uma nova pessoa, mas ainda se chamando Saulo, né? Retorna depois de passar alguns problemas por onde ele estava, retorna ao seu lar até Tarso e vai em busca da sua família. E lá, com seu pai, ele esperava ser bem recebido, e lá ele, infelizmente, é até renegado pelo pai, né? Tudo que o pai tinha deixado para ele, todas as posses, todo o apoio, o pai disse que não reconhecia tanto ele, tanto aquele novo homem, pois Saulo era, podemos dizer, o jovem top daquela época. E voltar com a imagem de um jovem humilde, um jovem para seguir as novas palavras, as palavras de Jesus. E ele, ao sair triste da sua casa, ele sai sem rumo, até que ele chega à noite em uma caverna, ainda vê a cidade de Tarso ao fundo, e ele fica lá com aqueles pensamentos lá na caverna. E com isso ele recebe, né, a visita de Abigail, sua ex-noiva falecida, e também Estevão, o irmão dela. E nesse anseio de respostas, de perguntas, e ele até foge às palavras dele, né? E vem as famosas palavras. E para a gente começar sobre essas palavras, vem a primeira palavra, o ama. O que é que a gente pode falar sobre esse ama, Sônia? Acho que a Abigail ali, muito inspirada, né, na energia de Estevão, né, que a gente aqui no movimento espírita sabe dar ligação, né, de Paulo / Saulo, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, a gente não se confundir, com Estevão, né, que durante ali a existência passa a inspirá-lo. E aí, nesse momento de encontro com seu grande afeto, que era Abigail, questionando ali as diversidades da vida, aquilo que ele estava passando,
as dificuldades encontradas para se tornar um novo homem, para entender, né, esse Cristo Jesus, Abigail recomenda que o ame, né? Então, ama Paulo, ama, né? Porque o amor, ele vem aí acima de todas as coisas, ele se apresenta aí como um dos mandamentos mais sublimes para o nosso exercício na busca da nossa virtude e na busca de entender esse Cristo, que como ninguém, né, exemplo de modelo e guia aqui na Terra, amou incondicionalmente, né? Então, diante daquela dor, diante da incompreensão dos pais, diante da incompreensão da sociedade, em se transformar como um homem novo, porque a sociedade insistia em vê-lo como o perseguidor dos cristãos, né? Aqueles outros que eram os amigos do passado o viam como um grande doutor da lei que enlouqueceu, que foi enfeitiçado e de repente passa a dizer que viu esse Cristo e que defende os princípios desse Cristo. Então ele não se encaixava mais em nenhum lugar dessa sociedade, né? Porque para os seus pares, que eram comuns, ele era o louco enfeitiçado. Para os novos pares que ele, né, passou ali a acalentar aqueles princípios, ele era o perseguidor, né? Então isso era muito, ele não tinha um lugar nisso. E quantas vezes nós, né, jovens adultos, né, não nos sentimos assim na sociedade? Qual é o meu lugar? Né? Eu não me encaixo em casa, ninguém me entende, eu não me encaixo no grupo da escola, eu não me encaixo no grupo da juventude, né? E a gente fica assim, procurando o nosso lugar no mundo. E Abigail vem ali cirurgicamente, ama, né? Não importa a condição, não importa a pedra que te joguem, não importa o julgamento que te façam, né? Ama, porque o amor, ele é incondicional. E é esse amor, né, que demove as montanhas, né? E aí, com o tempo, ao longo da existência, Paulo vai entendendo esse amor em profundidade, que não é ali o amor apego, não é o amor possessão, não é o amor ciúme, mas é o contrário, né? É o amor de quem compreende e deixa livre o outro, para que o outro, naquele momento, tenha o direito de ter aquela opinião, entendendo que eu amo não você agora, não a sua irresponsabilidade, não a sua dificuldade, mas eu amo a potencialidade que existe em você. Mesmo que você agora esteja equivocado, mas, né, se todos nós estamos destinados à evolução, então, né, esse momento ali chegará. Então, quando eu não consigo amar ainda, né, na sua convivência daquilo que você é, daquilo que você se apresenta nesse momento, porque como espíritas temos muitas camadas, vivemos muitas vidas e ainda temos muito ali o que depurar na nossa existência, temos essência. Então, eu te amo em essência, eu te amo em potencialidade. E aí ele vai entender isso ao longo da existência. E aí, por isso que essas palavras são bem marcadas, né? Porque vão acompanhar Paulo ao longo da existência. Então, em vários outros momentos, ele volta para essa reflexão, né? Então, é um conselho assim de ouro que a Abigail lhe dá naquele momento. Alguém quer comentar alguma coisa? Boa noite a todos. Agradecer a Daniel e ao convite do MIEP para estarmos aqui nesta noite. Eu sou de Cajazeiras, aqui da Paraíba. E refletindo sobre esse AMA, nós nos lembramos da mentora Joana de Ângeles, né? Na série psicológica, no livro 2, Amor Imbatível Amor, quando ela nos diz que, em relação ao amar, nós estamos apenas ensaiando, que o amor é um ângulo de 360 graus. Ela usa essa expressão. E Saulo, ali, né, quando faz contato com as suas sombras, né, com as suas questões ainda renegadas, reprimidas, que todos nós temos, os conteúdos, como Joana de Ângeles vai dizer, sombrios da nossa alma, ali, quando ele vai pedir ajuda ao pai, e o pai inicialmente não dá,
E aí ele sai, né, muito triste, recebe aquele dinheiro, porque o servo procura muito mais à frente, para entregar um dinheiro que o pai mandava, embora o pai não o quisesse, não tivesse mais contato com ele. E aí ele dorme, depois de muito chorar, e aí ele tem esse sonho, né, que ele até narra nas suas cartas, onde ele encontra com Estevão, que segundo a Amélia Rodrigues já era um espírito puro naquela época, e Abigail, a sua irmã, né, que também era uma alma muito trabalhada espiritualmente. Então, esse amar que ela ensina, né, porque ele faz uma pergunta, que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Deus. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Deus? E ela diz, somente, como Sônia disse, ama, né, para que ele amasse. Porque ele precisava amar esse pai que não aceitava, ele precisava amar a mãe que desencarnou, né, de tristeza profunda quando soube que ele tinha estado ali naquele processo de enfermidade emocional que não era nem psicológica. Ele saiu, inclusive, de um lugar de muita sombra, né, de muita fidelidade a algo que era muito materialista ainda, para assumir esse lugar do grande apóstolo, que foi fundamental para estruturação do cristianismo. Então, esse processo de amar, aqui como nos lembra Joana, né, nesse livro Amor, Imbatível Amor, ele vem diante e mediante essa construção que ele foi atravessado de forma singular, de forma subjetiva, de forma muito incauta, porque ele sofreu 8 surras, né, depois que ele começou a seguir Jesus. Então, assim, não foi fácil. Foi preciso realmente muito amor e viver esse ângulo de 350 graus que Joana de Ângeles vai nos dizer. Porque também a Amélia continua, no livro Quando Voltar à Primavera, dizer que Estevão era esse espírito puro, Saulo ele era alguém que tinha muita retidão de caráter, mas ele ainda não tinha essa vivência espiritual, desse sentimento, e ele só é atravessado após essa construção. E acho que é até interessante para a gente trazer para o nosso contexto, quando a gente fala o amar o outro, mas muitas vezes a gente ainda não se ama. Eu acho que a gente pode trazer essa reflexão de Abigail, quando ela disse ama, para Saulo se amar o que ele ia fazer, essa longa jornada que ele tinha pela frente, que ali foi o comecinho do comecinho, foi 1%, podemos dizer, do que ele passou ao longo dos anos, andando várias e várias regiões, levando a palavra do Cristo. E interessante que o antigo Paulo, que era o Saulo, ele andou tudo isso fazendo o quê? Perseguindo, né? Então, acho que nesse momento aí, esse ama vale até para ele. Se ama, ame-se aí, o que você vai fazer, o que você vai construir, né? Que a gente tem aí ao longo dos séculos, ficou a todos esses ensinamentos dele, né? E depois vem a segunda palavra que a Abigail fala, o trabalho. Eu queria que Vitor falasse um pouquinho aí desse trabalho. Boa noite a todos, meu nome é Vitor, eu estou no Espiritismo desde que eu nasci, espírita de berço, como chama, né? E já participei de inúmeros eventos e estou muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouco do que eu estudei, né? E assim, não tem como não falar do exemplo de trabalho que Paulo trouxe, né? Seja das escrituras das cartas, seja, acho que até mesmo antes da sua transição para o cristianismo, ele já trabalhava constantemente, né? Incessantemente. E depois que ele passou para o cristianismo, aí sim que ele começou a trabalhar de verdade em prol da humanidade, digamos assim, né? E antes de falar um pouco mais sobre Paulo em si, falar a questão do trabalho no geral, digamos. Assim, o trabalho é uma lei da natureza, né? Não tem para onde correr. Nós estamos aqui na Terra para quê? Para nos aprimorar, para evoluir. Não tem como a gente evoluir sem o trabalho, né? O trabalho em todas as suas formas, com a caridade, com os estudos, com o trabalho em casa, tudo isso constrói um caráter e uma moral no dia a dia, né? Porque não adianta a gente só estudar e conversar sobre trabalho, sobre Paulo, sobre toda a questão espiritual. Num evento e no dia a dia, em casa, na família, na escola, não vivenciar isso, né? Não adianta a gente só falar e no dia a dia a gente não seguir esse exemplo,
né? Seja o exemplo de Paulo, sejam os exemplos do próprio Jesus, né? Então, o que é que nos impele a trabalhar? É justamente esse crescimento, né? E Deus nos outorgou a inteligência para trabalhar. Por quê? É através do trabalho que nós aprimoramos nosso caráter e a inteligência, né? Se a gente não tivesse o trabalho, ficaríamos sempre como crianças, né? A gente não queria desenvolver essa parte moral e espiritual. E é com esse desenvolvimento da inteligência que nós conseguimos ir progredindo, né? Que é um processo extremamente lento, que não foi fácil, especialmente para Paulo, como bem foi dito anteriormente. Ele sofreu fisicamente, sofreu mentalmente, sofreu emocionalmente com a família, com os olhares das pessoas, que ele era tão bem visto como, né, um grande doutor da lei, e depois se transformou assim, da água para o vinho, né, como se diz, para um dos perseguidores para um dos seguidores de Jesus. E esse exemplo do trabalho é uma coisa, como eu estava dizendo, diária, né? Não adianta a gente só ouvir e não vivenciar isso. E como é que a gente pode explicar mais sobre o trabalho sem a gente falar sobre o trabalho material e moral, né? No trabalho material, que é o mais fácil, digamos assim, assistência material, doações, tudo mais, isso é importante. O trabalho material que a gente vê no dia a dia, trabalhar para sustentar a família, trabalhar para ganhar dinheiro, isso faz parte, né? Estamos no mundo para trabalhar em prol do nosso sustento físico também, mas o trabalho espiritual e moral é o nosso foco principal. Não adianta a gente perder a saúde mental, por exemplo, como a gente vê muito hoje em dia, né? A perda da saúde mental em prol do trabalho, em prol de ganhar mais dinheiro, em prol de vivenciar experiências apenas carnais, né? O trabalho espiritual e o aprimoramento moral tem que ser sempre o foco principal, o foco guiador dos nossos dias, né? E o trabalho pode ser o quê? Seja o trabalho em casa, respeitando os pais, ajudando, estudando, fazendo coisas do dia a dia. A gente não precisa transformar o mundo, a gente não precisa ser uma pessoa famosa, a gente não precisa ter um nome de um palestrante assim conhecido mundialmente. A gente pode trabalhar E constantemente. como a gente já sabe, né, todo trabalho é válido, né? Pois é, exatamente. O trabalho é uma coisa que a gente tem que vivenciar no dia a dia. Não adianta a gente fazer uma coisa assim, eu ajudei uma pessoa aqui e pronto, essa semana não preciso fazer mais nada, eu posso ficar de consciência tranquila. Não, é uma coisa constante. Paulo nunca parou de vivenciar e nunca parou de sofrer, mas sempre teve a determinação de continuar trabalhando com esse foco, né? A gente tem diversos exemplos. Chico Xavier, como um grande exemplo de trabalho, todos os dias ficava lá ajudando tantas pessoas no seu dia a dia. Os mendigos que paravam assim, frente ao seu terraço, ele trazia um grande trabalho, trazia uns ensinamentos. Então, assim, exemplos de trabalho não faltam, né? Falta a gente começar a se transformar e seguir esses exemplos cada vez mais. Eu achei interessante quando você falou aí do trabalho material e o trabalho espiritual, né? E eu e Sueli já trocamos uns olhares aqui que nos nossos últimos 2 evangelhos, e por acaso, de trabalho dos trabalhadores, foi aberta a mesma mensagem, falando sobre a caridade moral e a caridade espiritual, né? E eu queria que Sônia falasse um pouquinho aí, eu acho que eu e ela já linkou aqui. Pois é, a gente já fez um link aqui automaticamente, né? Primeiro a gente lembra aqui, né, para os jovens que leram Paulo e Estevão, né, que Paulo ele não deixa de trabalhar nunca, né? Então, mesmo quando ele, no primeiro momento, ele aparece ali como um grande doutor da lei, né? Como aquele que está ali no sinédrio, fiel às leis de Moisés, zelando, né, por essas leis, né? E aí a gente percebe assim muito na figura de Paulo, né, como o Técio falou assim, ele era um homem reto de caráter, né? E nessa retidão do seu caráter, ele defendia as leis de Moisés, de fato, como elas eram, na pureza da sua intensidade. O que ele não conseguiu entender ou fazer a transição num primeiro momento é que Jesus ele não vem
revogar, né, o que Moisés tinha dito. Na realidade, ele vem esclarecer, né? Ele vem, né, dizer que não é só seguir 600 e não sei quantas regras, né? Eu, porém, vos digo, exatamente. Então, ele vai trazer um esclarecimento sobre esse processo. E nesse processo não está isento a lei do trabalho. Então, ele continua trabalhando. Depois, quando ele cai em si, né, porque aquele encontro com Jesus nas portas de Damasco, né, simbolicamente diz muito de si, né, do encontro com o seu eu, do encontro com a sua sombra, do encontro com o seu inconsciente. Né, o que é que eu estou fazendo? Por que é que eu estou nessa perseguição? Né, se, ao compararmos em si, a gente não tem desentendimento entre a primeira e a segunda revelação. Né? Então, é um cair em si nesse processo. E aí ele cai em si e entende que ele precisa estudar aquele Cristo. Né? Então, lembremos que vocês que são jovens, né, adolescentes, qual é o trabalho de vocês? Estudar, né? Então, estudar é trabalho. Vocês trabalham, estudam. Então, o primeiro passo dele ali, eu preciso estudar, entender aí esse Cristo, né? Conhecer, né, em profundidade. E aí ele se retira para o deserto, né? Tanto para fazer essas leituras, mas também para estudar-se. Né? Porque aí vem o trabalho estudar o outro, o trabalho se estudar, mas eu tenho um trabalho sustento. Eu vou viver nesse deserto do quê? Então, o que é que ele sabia fazer antes? Antes de ele ser doutor da lei, ele aprendeu o ofício da família, que era o da tapeçaria, fazer, né, era tecelão, então fazia lá tapetes. Né? E aí ele passa a viver disso. Ele não vai ser oneroso a ninguém. Ninguém vai sustentar ele lá para ele ficar estudando os pergaminhos do Evangelho, não. Ele trabalha, faz ali aqueles tapetes, né? Vende, com isso ele colabora com os colegas que acolhem ele para que ele possa ter um teto, né? E, conjuntamente, nas reuniões do Evangelho, naquela residência, ele vai conhecendo um pouco mais desse Cristo. E aí, fazendo um link, outro link, né? Porque a gente está de Paulo entre Moisés e Jesus, mas chegando ali a Kardec, a gente vai ter o Livro dos Espíritos. Está lá, né? Dentre as leis, a lei do trabalho. Né? E aí o trabalho não é só o trabalho intelectual, é um dos. Né? Então, o trabalho intelectual, como o colega falou, o trabalho para a sobrevivência, subsistência, né? O trabalho de se trabalhar-se moralmente, da reforma interior, mas o trabalho também nesse sentido da caridade. Né? E aí, quando a gente traz lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né, saindo do Livro dos Espíritos, indo para o Evangelho segundo o Espiritismo, né, a caridade moral, né, a gente vai verificar que isso também é uma questão de trabalho. Né, é de eu também conseguir me trabalhar. Porque a caridade material é eu dar ali aquilo que me sobra, aquilo que eu tenho, aquilo que é concreto, aquilo que é que eu posso dividir. Né? Eu tenho esse copo, vamos dividir para nós dois, o teu está quase seco, a gente divide. Então, isso talvez não me leve a tanta renúncia. Né? Mas quando eu tenho que exercer esse trabalho no fato de caridade moral, quando eu tenho que olhar o outro e dizer assim, eu não concordo com o comportamento dele, mas quem sou eu para julgá-lo? Isso é uma caridade. Ou expor, né? Que às vezes a gente diz assim, não, fulano está se acovardando, né? Não teve coragem de dizer na cara dele tal coisa. Mas a realidade, será que o silêncio, naquele momento, não seria muito mais eficiente? E talvez o silêncio não fosse um exercício maior. Não é mais fácil, assim, quando eu tenho um dedo apontado para o vizinho, eu tenho 3 voltados para mim. Né? Então, às vezes é muito fácil apontar o dedo e para mim.
Porque se eu estou vendo nele, então eu tenho em mim muito mais potencializado para reconhecer no outro, né? Então vem essa questão da caridade moral. E como ele teve que ter isso para com aqueles que ele perseguiu e teve que voltar e refazer o caminho, porque diga aí, né? Você mandou executar os coleguinhas e agora você chega lá na porta batendo, pedindo uma nova oportunidade. O quão difícil é para a gente isso? Então, imagine para um pai, uma mãe, né, que teve, né, passou por uma situação difícil, e nessa situação difícil, né, separou-se do filho, porque o filho deixou essa dimensão, né, e chega ali o seu algoz lhe pedindo perdão. É um trabalho muito intenso de buscar se refazer intimamente para poder aceitar, né, esse outro. Então, isso é uma forma também de estarmos nos trabalhando. Pois é, e você acabou me lembrando também que no começo, né, dos trabalhos de Paulo, ele estava assim, meio sem saber, né, muito para onde ir, e Estevão disse, como é que você quer trazer o evangelho se você não vivencia o evangelho, né? Você tem que começar a ter esse trabalho de vivência antes de você começar a dizer, não, eu sou doutrinador do evangelho agora e pronto. Você tem que começar a transformar isso em sentimento, né, em vivência. E, assim, eu também me lembrei que no deserto, né, depois que ele ficou cego, por que é que ele estava sozinho? Né? Eu fiquei refletindo depois. Ele estava sozinho porque Jesus precisava falar apenas com ele. Se ele tivesse com os seus amigos, né, Jacó e Demétrio, naquele momento, talvez o resultado, né, de divulgação do evangelho não tivesse sido tão eficiente, porque depois Demétrio e Jacó acharam que ele estava ficando louco, né? Mas ele estava sozinho, ou seja, Jesus viu que ele podia ser útil para o trabalho do evangelho, né? E é sempre essa coisa, Deus só nos dá o trabalho que a gente consegue suportar, né? Cada um está dentro da família que está, dentro da vivência que está, para trabalhar com suas ferramentas, mas não é por acaso, nada é por acaso, né? Então, essa questão da nossa situação que a gente está é porque a gente é útil daquele momento, naquele lugar, naquela forma, na família que a gente está, enfim, tudo é uma grande conexão, né? E, como eu disse, só somos úteis com as nossas forças, né? A cada um é dado de acordo com suas forças, né? E o trabalhador tem que estar preparado. O trabalho só vem para aquele que tiver realmente preparado, né? E naquele momento Jesus percebeu, Paulo, você estava perseguindo, como Saulo, mas agora eu estou vendo que você tem algumas ferramentas que você pode começar a desenvolver e a ser útil nesse trabalho. E foi o que começou, né? E aí eu queria só também trazer outro pontozinho, porque não adianta a gente só falar de trabalho, tem que ter um repouso também, né? Porque dentro da lei do trabalho existe a lei do repouso, que também é uma lei da natureza. A gente não pode falar só de trabalho. O repouso também é importante para restaurar as forças físicas e mentais, né? Não adianta a gente desenvolver a inteligência se a inteligência não pode ser usada de forma livre depois, né? Você não tem como trabalhar a inteligência que você conquistou sem uma liberdade, de que adianta, né? E é muito bom saber que a gente também tem um tempinho para descansar, né? Sim. No livro, né, Paulo e Estevão, na segunda parte, né, do livro, a pergunta sobre essa questão do trabalho é o seguinte: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Essa é a pergunta, né, que Saulo faz para Abigail e Estevão. E aí nós nos lembramos novamente de Joana de Ângeles, né, que traz lá no Homem Integral que não estamos no momento da consolidação das grandes virtudes, estamos no momento do autodescobrimento, que foi isso aqui que Paulo ouviu, né? E lá na pergunta, como você cita do Livro dos Espíritos, a 913, Kardec pergunta o que fazer para evoluir mais rápido, né? Parafraseando Kardec. E os Espíritos respondem, praticando a abnegação. E esse trabalho, né, que a Abigail lança para Saulo é o trabalho no bem, né? E esse trabalho do bem realmente exige
que a gente descanse. E a mentora Joana de Anjos tem lá no livro também, Ilumina-te, que é uma outra coletânea de livros para explicar um dos livros da série psicológica. Ela tem uma mensagem inteira sobre férias, né? Que a gente pode tirar férias, que a gente pode descansar. Mas como é esse descanso, né? Porque tem gente que quer se endividar no cartão de crédito para ir para um resort, né? Tem gente que quer se endividar no cartão de crédito para ir para um show bem longe da sua casa, né? Passar alguns dias com os amigos, né? Então, de que forma é que eu estou me divertindo, né? Eu estou me planejando para esse divertimento. Como é que ele está se construindo? De onde ele vem? Né? É do ego, porque se às vezes é do ego, vem de um lugar de vaidade. Né? Porque Saulo, assim que viu o evangelho de Jesus com Ananias, correu para a sinagoga, né? Para falar sobre as verdades do evangelho. E quando ele chega lá, ele é admoestado. Ele não é bem recebido. Por quê? Porque aquilo ali vinha do lugar do ego, que foi a resposta, como o Vitor disse, que Ananias deu a ele. Você quer falar do evangelho sem ter vivido o evangelho ainda. Então, antecedendo a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta 4 coisas aos espíritos. Ele pede 4 coisas numa pergunta só. Qual o meio prático, eficaz, para resistir ao mal já nesta vida? Ele pede 4 coisas aos espíritos. E não está lá, faça prece, não está lá, vá de férias para algum lugar, vá trabalhar numa casa de idosos, não. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Todas essas outras ferramentas são importantes, né? É tanto que eu, há 10 anos, faço trabalho voluntário no abrigo de idosos. Eu acordo todos os dias, lá na minha cidade, em Cajazeiras, tem um centro espírita que toma de conta há 28 anos de idosos, e eu acordo e vou lá dar banho, né, nos idosos de manhã cedo, porque tem vários que são acamados, que você precisa tirar a roupa, tirar a fralda, asepsiar ali na cama, colocar na cadeira de banho, levar para o banheiro, dar o banho muito bem tomado, porque muitas vezes eles fazem número 1 e número 2 a noite inteira, né? E se melam toda a cama. Então, você tem que dar um banho muito bem dado. Traz novamente para a cama, que já tem que estar limpa para receber aquele idoso que volta do banho. E aí a gente vai vestir novamente a roupa, passar hidratante, passar todas as coisas que às vezes tem escárie, né? Nos que estão deitados há muito tempo, mesmo que bote decúbito, mesmo que tenha aquelas almofadas, porque lá tem tudo isso que é necessário, mas mesmo assim tem todo esse cuidado para depois, e só depois, levar para tomar o café da manhã. Então, e depois que termina de dar banho nos idosos, a gente tem que lavar os quartos, que eles dormem todos os dias, o chão, esfregar com tudo que tem direito, depois lavar os banheiros, e principalmente o banheiro onde foi dado todos os banhos, para só depois a gente tomar o café da manhã, que é por volta de 9h30, 10 horas da manhã, que a gente consegue, depois de dar banho em 11 idosos, 5 acamados, que a gente consegue tomar o nosso café da manhã. Então, esse trabalho no bem, ele exige isso, né? Porque está lá também no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, do Espírito Manuel Flamengo Miranda, que o trabalho que a gente faz na casa espírita, de aplicar passe, fazer palestra, né, como a gente está fazendo aqui, são trabalhos, a evangelização, são trabalhos de assistência espiritual. O que vai nos proteger espiritualmente, para além do trabalho que a gente faz, e para fazer o trabalho bem feito, é o trabalho no bem. Porque se eu faço bem aqui a Vitor, tem uma galera lá no mundo espiritual, que a gente vê lá em Missionários da Luz, que vai falar sobre reencarnação, que está torcendo pela encarnação de Vitor aqui na Terra. Então, todos esses espíritos vão gostar agora de Joelson. Do mesmo jeito, né? Seria ao contrário. Se eu não fizer o bem, essa galera não vai me conhecer. Então, se eu faço bem, então, imagine, 11 idosos que a gente dá banho todos os dias. O quanto de afeto nós não recebemos dos mentores espirituais da casa, que tomam de conta do lar dos idosos, como também dos espíritos que estão velando por aquelas encarnações que estão ali. Então, Paulo ele teve que sair desse lugar de muita sombra, de muita dor, de muita angústia psíquica, né? E eu vou sempre trazer para esse lado de Joana de Anjos, porque como eu sou psicólogo, eu vou sempre gostar de citar a série psicológica dela, porque para mim é incrível, né? Eu fiz provas na faculdade, eu lembro que no segundo período eu fiz uma prova de teoria da personalidade, e eu respondi porque eu já tinha lido Joana de Anjos, já tinha lido o livro Plenitude, que é o 3º livro da série psicológica. Tinha uma questão lá sobre de quem era o teórico que falava sobre o arquétipo sombra, que é quem
Carl Gustav Jung, que é quem amarra toda a série psicológica de Joana de Ângeles. Ela permeia por outras abordagens, né? Mas quem fecha é Jung. Então, esse trabalho ele está nesse lugar aqui que a gente está transitando de Joana para o livro Paulo e Estevão. E muito interessante a gente frisar esse trabalho, que muitas vezes o jovem fica na dúvida, como é que eu vou trabalhar na casa espírita? E muitas das vezes ele pensa, não, eu só vou ter o trabalho se eu for um palestrante, se eu for aplicar um passe, mas a gente sabe que, como eu comentei, né, todo o trabalho é válido. O jovem que chega mais cedo, eu posso varrer aqui, eu posso entregar uma mensagem, todos esses trabalhos são válidos. Se faltar a pessoa da mensagem, às vezes vai ter uma pessoa que chegou lá e vai fazer, caramba, hoje não teve uma mensagem, senta a falta, né? Às vezes o outro vai chegar e vai encontrar algo sujo no centro espírita. Cada pecinha ali é realmente uma corrente, né? Todo o nosso trabalho no centro espírita, não só no centro espírita, mas o trabalho do bem, como você bem falou, é tudo conectado. Então, para que tenha o palestrante, para que tenha o passe, teve alguém que chegou mais cedo e varreu. Teve alguém que entregou uma mensagem. Teve alguém que ficou escondido lá na cozinha para fazer o lanche de alguém, né? Então, o jovem que quer trabalhar no centro espírita, qualquer trabalho no centro espírita está válido. Não procure só os lugares de destaque. Muitas das vezes a gente, no nosso próprio ego, né, de jovem, não, eu não vou fazer um trabalho porque ninguém está vendo aqui. Eu quero aparecer lá na frente no palco, né? Todo o trabalho está sendo válido. E isso, na verdade, é um engano, né? Porque para cada encarnado tem, no mínimo, 3 encarnados, desencarnados como testemunha, né? Então, assim, a gente até comentou isso na oficina ontem, numa das oficinas do MIEP Jovem, que existem cerca de 10 setores dentro de uma casa espírita para que a casa funcione. Ou seja, trabalho não falta. Nem que seja para encher os copinhos d'água fluidificada no final, entregar uma mensagem antes da palestra, como você disse, participar da evangelização. Também, querendo ou não, é um trabalho que movimenta a casa, né? E hoje em dia a gente vê muito essa falta de jovens dentro das casas espíritas, seja trabalhando, seja na evangelização. E, assim, a gente tem que cada vez mais proporcionar esse espaço para o jovem, né? Porque não adianta o jovem fazer a coisa à força, tem que ser uma coisa que vem de dentro, uma coisa para que o jovem se sinta útil, né? Cada vez mais que a pessoa se sente útil, se sente parte daquele projeto, isso é um estímulo para que traga o jovem de volta para continuar trabalhando, para continuar fazendo, mesmo que seja uma coisa simples, mas a pessoa já se sente muito bem, né? Então, isso é, querendo ou não, um estímulo para trazer esse trabalho do jovem em qualquer setor. E para seguirmos aqui, vamos para... Particularmente é uma palavra que me toca muito, esse espera. Queria que Joelson falasse desse espera aí. Tenho as minhas considerações também, as minhas dúvidas. O que seria esse espera? Eu vou esperar deitada e vai acontecer naturalmente as coisas para mim. Como é esse espera? O que é que a gente pode refletir sobre esse espera? Daniel nem sabe, mas assim, tem um mês que eu choro todos os dias. Porque ler Paulo Estevão é chorar copiosamente, em todas as páginas, né? Não só ele, mas a continuidade dos livros, né? Há 2000 anos e por aí vai. Uma das cenas que eu acho mais linda no livro, e Abigail só teve essa moral, né, para dizer, para orientar Saulo sobre a espera, né, quando ele pergunta que providências adotar contra o desânimo destruidor. Gente, o desânimo é uma coisa muito importante para ser observada. Nós temos um capítulo no livro Jesus no Lar, pelo Espírito Nélio Lúcio, onde ele vai falar que de todas as abordagens que os espíritos das trevas se utilizam, né, os nossos obsessores, para desarticular o trabalho no bem, uma delas é o desânimo. Uma delas é o desânimo. E Saulo aqui estava sendo acometido por um desânimo. E aí a gente lembra de quando Estevão estava, né, todo manietado, apedrejado, e ela pede, né, ela espera ali o momento ideal para que Saulo pedisse para retirar o corpo para um lugar afastado, para que só eles dois tivessem acesso, e ela
estava ali naquela expectativa, assim como também no começo do livro a gente vê aquela espera dela, porque ela dizia, até hoje eu não tive como dar nada meu, eu não tive como fazer a caridade, minhas mãos estão sempre vazias. Ela se inquietava com isso, né? Mas aí ela percebeu que ela tinha o coração para ser fiel a Deus. E um coração fiel a Deus é um coração que espera. E ela esperou o irmão apedrejado, açoitado pelo próprio noivo, amando do próprio noivo, perseguido pelo próprio noivo, para ser levado para uma sala. E quando ela estava ali, naqueles últimos instantes com ele, Estevão diz, minha irmã, seja fiel a Saulo, porque ele foi fiel a Moisés até hoje. Imagine quando ele conhecer Jesus. Então, assim, não tem como a gente não se emocionar muito quando a gente lê essa passagem, essa orientação. Então, só um espírito que conseguiu, como Emmanuel vai dizer, se violentar emocionalmente, porque muitas vezes para o nosso processo evolutivo é preciso uma violência, não uma violência física, mas uma violência psicológica, a gente consiga sair de um lugar, de um padrão vicioso de comportamento, que era o que Saulo vivia, né? De assassinar, de açoitar, de perseguir. Então, ele sai desse lugar e ele vai para esse lugar totalmente diferente, por essa orientação desse espírito que tinha todo esse arsenal emocional, espiritual, psicológico, de poder dizer a ele e de o convencer que ele necessitava esperar, e era essa espera, porque ela tinha um exemplo vivo na sua própria vida dessa espera. E aí, só pegando aqui um link, né? Porque o tema é instigante, a gente gosta de comentar, né? Só pegando aqui o link, né? Vejam só, duas coisas assim que em nossas vidas é constante, principalmente na nossa vida de jovens adultos, né? Uma é a impaciência. A gente não quer esperar. A gente não quer esperar na fila do supermercado, a gente não quer esperar na fila do ônibus, a gente não quer esperar na fila do banheiro, a gente não quer esperar chegar ao final do ano, o lanche, a gente não quer esperar o boletim, a gente não quer esperar nada, né? Então, a gente vive numa ansiedade e uma sociedade que estimula cada vez mais isso, assim, é tudo para ontem, eu vou perder tempo, saiu um programa novo, sai um joguinho novo, né? Eu não estou acompanhando, se eu não estou acompanhando, eu vou ficar para trás, né? Há uma busca muito intensa para que a gente busque, corra atrás de algo, e aí a gente não tem um exercício de parar e de esperar. Não, aí já não é o esperar, procrastinar, não. Né? Não é ficar em casa, assim, não, está tudo bem, tanto faz, né? Não, está tudo organizado, eu reencarnei já com o plano tudo certinho, o que é meu está guardado, um dia vai chegar. Não, Jesus diz, batei e abro-se-á, né? Buscai e acharai. Então, assim, tem uma ação ali, né? Você precisa ir no processo para que você tenha a lei, ou seja, a lei do merecimento, né? Eu tenho que ter o esforço para poder merecer. Então, essa dificuldade ali de a gente esperar. E a outra é o desânimo. Quão comum na vida do jovem hoje é encontrar o jovem desanimado. Desanimado, porque não é desiludido, porque para a gente se desiludir, a gente precisa primeiro ter iludido, né? Em algum momento a gente tinha que ter sido iludido, aí a gente se desiludiu, né? Caiu em si, que é o caso de Paulo, né? Caiu em si de que Jesus não era o que ele estava pensando, como ele estava pintando. Então, é uma desilusão. Mas o desânimo, né? Então, é uma inércia. Né? Você não sabe o que quer, para onde veio, para onde vai. Né? É um desânimo que, às vezes, parece patológico. Né? Porque não é um desânimo assim, eu tentei, me esforcei e não consegui. E aí eu preciso de uma nova motivação para ir além. A gente, às vezes, vai nessa onda, né, de desânimo, que às vezes a gente vê os colegas jovens num desânimo coletivo, assim. A gente diz, gente, está só vivo porque respira. Né? De onde? Cadê a energia, o tônus vital, né, que a gente tem, né, para se mobilizar? Então, na questão de Paulo, ele estava ali entrando no desânimo
mas por tudo que ele estava colhendo. Ele semeou, né, de forma equivocada. Então, lembremos lá, né? Quem semeia vento, colhe tempestades. Ele tenha semeado, né, uma grande perseguição. Obviamente, para refazer o caminho, ele tinha que reparar. Então, para refazer essa plantação, primeiro ele precisava, né, arar todo o terreno novamente e se apresentar digno daquilo. Então, naquele primeiro momento, há um desânimo, porque assim, eu vou enfrentar tudo isso, eu vou me deparar com tudo isso, né? Mas aí, né, Abigail disse assim, anteriormente eu já disse que trabalha, então vai trabalhando, vai amando e espera. No seu tempo, isso... Né? Então, é uma espera, mas não é uma espera sentada, é uma espera que vem de uma ação antes. Né? Então, eu teve um movimento de amar, de entender o outro, de me amar, de entender minha imperfeição, né? De ver ali, né, a sujeira que estava em mim, né? E me responsabilizar pelos meus atos. Eu vou trabalhar para reparar isso, né? E em eu reparando, fazendo esse movimento de colocação, eu vou buscando, né, com o tempo, né, colher o que eu semeei. Então, eu vou ali, né, esperar uma colheita diferenciada. Então, a dica para os jovens, né? A vida é movimento, a vida é ação. Quando a gente erra, foi aprendizagem. Quando a gente acerta, a gente caminha de novo. Errou, aprendeu, vai fazer de novo, vai fazer certo. Então, não tem por que cair no desânimo inércia. O que não quer dizer que a gente não vai sentir tristeza, porque tristeza também é natural do indivíduo. Era isso, né? Que Daniel pediu para falar alguma coisa sobre ansiedade. Joana de Anjos, no livro Atitudes Renovadas, ela tem um capítulo, o capítulo 33, ela fala sobre a presença da tristeza. Porque Joana, lá em Jesus e a Atualidade, ela fala, que é o primeiro livro da série psicológica, sobre a tristeza. Mas como Joana está em estudo no mundo espiritual, ela avança. Né? E quando a gente compara as duas mensagens, a gente vê que a mentora evoluiu. Então, ela diz, em Atitudes Renovando Atitudes, que a tristeza, até 30 dias, ela é psicológica, ela é possível, né? E na psicanálise, a gente estuda que a angústia, ela é um afeto que traz uma verdade. E o que é que a gente quer fazer com a angústia, né? Principalmente, às vezes, os jovens, a gente quer derrubar a angústia, anestesiar a consciência. Então, eu maratono séries, eu julgo a vida dos outros, eu sou profundamente maledicente. Aos que bebem, bebem muito, né? Aos que usam os tóxicos, né? E por aí vai. Porque eu estou toda hora tentando anestesiar a minha consciência, derrubar a minha consciência. E a angústia, ela, nesses 30 dias, nesse processo, ela vai trazer um acolhimento sobre você mesmo e trazer uma verdade que vai ser dita para você. E que você precisa estar atento para observar o que é que essa angústia está querendo te dizer. Né? E Joana diz que o amor é o ângulo 360 graus. Né? E Lacan vai dizer na psicanálise que amar é dar o que não se tem. Olha que coisa interessante. Né? Por que é dar o que não se tem? O jovem, ele se apaixona por fulana, aí aquele encantamento, que é o quê? A fantasia. Eu não estou amando o outro, eu estou amando a projeção que eu tenho sobre a outra pessoa, é uma fantasia. Aí daqui a pouco fulano não é mais nada do que eu achava que era, porque ele nunca foi. O que era aquilo era uma fantasia, né? Essa ilusão. Aí essa ilusão se destrói, a fulano agora não presta mais. E aí fulano agora é assim, é assado, eu não quero mais saber dessa pessoa. Ele é alguém que eu nunca pensei que fosse, porque eu nem me conheço, e aí eu julgava que eu conhecia fulano, porque eu idealizava alguma coisa das minhas projeções, dos meus recalques, das coisas mal resolvidas que eu tenho da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, do replicamento das nossas relações ancestrais e primordiais, que são as relações dos nossos pais, que lá está no livro 6 da série psicológica, né? O Ser Consciente, quando Joana diz o que Jung disse, né? Que o Jung foi professor dela num curso de psicologia de 50 anos no mundo espiritual, né? E às vezes a gente não quer nem fazer o ensino médio. Então, Joana de Anjos faz um curso de 50 anos no mundo espiritual e Jung foi professor dela. E ele diz o quê? Que nós não nos apaixonamos pelo outro. Nós nos apaixonamos pela nossa personalidade refletida
no outro. E muitas vezes essa personalidade é do nosso pai e da nossa mãe. Por isso que Jesus fala sobre o jantar de despedidas. O jantar de despedidas com o nosso pai e com a nossa mãe. Nós precisamos nos desapartar, matar o pai e a mãe no simbólico, né? Não é no real. Eu quero matar você. Eu quero matar no simbólico, simbolicamente, ou seja, me desangustiar, me desimplicar, ressignificar esses conteúdos psíquicos do pai e da mãe na minha vida, porque senão eu vou casar com meu pai, eu vou casar com a minha mãe, em vez de casar com alguém que é realmente a minha verdade, que é realmente o que eu gosto, que é realmente o que eu quero. E por isso que a terapia é muito importante, né? Para que você desenvolva o processo de autodescobrimento e você saiba que você está namorando com fulano, porque fulano realmente traz alguma coisa para o seu transbordar, para compartilhar com você. Ele não tem uma falta que falta em mim e que ele vai preencher, porque senão, como ele é um sujeito de falta, e eu também sou, daqui a pouco é duas faltas se pedindo e ninguém tem nada para dar. E aí o relacionamento acaba, porque está todo mundo pedindo, né? Então, é muito importante esse processo do autodescobrimento para que eu não vá pedir, nem vá dar, mas que nós transbordemos, né? Que nós possamos ter uma parceria de compartilhar da nossa felicidade. Por isso que namorar tão cedo, às vezes, não é muito interessante, porque nem todos nós somos almas já bem analisadas, com reencarnações muito elaboradas, como é o caso de algumas pessoas que veneranda, né? Lá em Nosso Lar, a única ministra das 72 ministras que viu Jesus traçou a encarnação de algumas pessoas aqui na Terra. Talvez não seja o nosso caso, possivelmente não é, porque senão estaríamos fazendo muitas coisas muito mais interessantes do que a gente faz ainda em pequeno porte, né? Só aproveitando aí a dica, né, de Joelson, linkar também que Joana traz também a questão da tristeza lá em conflitos existenciais, né? Que ela vai trabalhar a tristeza, a raiva, vai trabalhar todos esses sentimentos. 20 conflitos, inclusive a angústia está lá, né? Então é uma boa leitura também para são textos relativamente pequenos, assim, dá para a gente, né, encarar ali aquela leitura e entender-se um pouco mais nesse processo, assim, quem sou eu no mundo para não fugir aí e entender a importância da espera, porque aí a gente vai entender assim, há uma fase para cada coisa, né, na espera. E às vezes a gente quer pular a fase, a gente quer, né, transbordar, passar de uma para outra. Então, isso é importante, a espera, porque tudo no seu momento, né? Eu acho que a grande reflexão do espera é justamente esse, né? Porque muitos jovens vê o espera, né? Eu vou esperar, vai ser meu, eu vou passar no Enem e vou ficar aqui de boa, vou nem estudar. Mas esse espera é justamente isso. O esperar no estudando, esperar no trabalhar, esperar na ação. Ter fé que vai vir o resultado, né? Ou não ter simplesmente só a fé e ficar lá deitado. Aí não vai ter fé que faça isso, né? E para finalizarmos aqui, eu queria o perdoa, né? Que eu acho que é muito interessante, e já trazendo uma música de Tim Vanessa, que traz essas 4 palavras, que eu amo essa música, e eu gosto muito quando diz, o amor mais puro se doa, que o perdão é isso. Sônia, traz esse perdão para a gente. O perdão, né? O perdão é o desafio máximo aí nesse processo, porque o perdão vai simbolizar o auge do amor, né? E aí, como o colega lembrou, né? O amar é dar do que não tem, né? Então, o perdoar não é esquecer, porque aí é problema de memória mesmo, né? A gente lembra, mas é ressignificar, né? É lembrar sem ter mais dor, é lembrar entendendo aquele momento, aquele contexto de ambas as partes. E entender que não estamos ainda no mundo de verdades absolutas, né? A gente está no mundo de pontos de vista. Então, no meu ponto de vista, né, eu estou vendo a situação por este ângulo. No seu ponto de vista, ele está vendo pelo outro ângulo. Quem está certo? Não tem certo e errado. Há momentos na vida para isso. Naquele seu momento, aquele seu entendimento, né, faz parte do seu crescimento,
faz parte da sua maturidade. Em um outro momento, daqui a 5 minutos, nós já não seremos o mesmo. Então, nós já não podemos, né, ficarmos agarrados a um único pensamento, a uma única verdade. Então, essa flexibilidade que a vida nos permite, né, faz com que a gente esteja revendo isso e a gente vai entender. Ora, o que é o ódio? Né? É o amor mal compreendido. É o amor ainda magoado. Então, o que é o perdão? É a possibilidade dessa reparação. E aí, esse perdão, ele vai ter níveis de aprofundamento. Né? Não é simplesmente assim, eu te perdoo. Aí, Técio chega, pisa na minha unha encravada, que eu estou tratando há meses. Eu sinto uma dor descomunal. Aí, Técio olha para mim e diz, me perdoe. Vai diminuir a minha dor? Eu vou olhar para Técio e eu vou dizer, eu te perdoo. Eu senti daquela dor, aquela unha latejando, assim, para quem já teve uma unha encravada, latejando assim, né? Dependendo do meu temperamento, assim, eu vou querer voar na garganta dele, né? Mas eu vou me conter e vou dizer, eu te perdoo. Eu posso até dizer assim, eu perdoo. Eu estou entendendo que você reconheceu o seu erro, mas eu continuo sentindo a dor. Né? E aí, o que é que eu vou fazer com a minha dor? Né? Porque dele ele já fez, ele reconheceu que se equivocou e ele vai reparar. Se eu não fizer nada com essa minha dor, toda vez que eu olhar para a testa, eu vou lembrar da unha encravada. A unha pode estar mais nem encravada, vai 200 anos, pode ter mais nem unha, mas eu vou lembrar daquele momento. E aquela dor vai latejar, porque aquela dor já deixou de ser física. Ela é psicológica. Ela está num ladinho ali, né, do meu ego, no meu inconsciente, que vai assim, foi só uma unha encravada, Sônia. Só uma unha encravada que foi um gatilho para todos os encraves que eu tinha na vida. Tá? Então, é realmente, de fato, muito, muito complexo. Porque, às vezes, pode ser uma coisa muito pequena e, às vezes, a gente diz assim, a pessoa está fazendo uma tempestade num copo d'água. Mas, naquela realidade dela, né, aquilo ali, né, deixou de ser, né, só um pingo no copo d'água. Transbordou aí o processo. Na do outro, não. De fato, foi só um pingo e, né, pronto, passou. Então, o perdão, assim, é um processo de exercício. Exercício do auto-perdão, né? De se auto-perdoar, de buscar entender assim, né? Vamos lá. Qual o maior dos mandamentos? Amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu posso amar ao outro se eu ainda não me amo? Para eu me amar, eu preciso me reconhecer, me conhecer. Porque quando eu não me conheço e eu faço uma coisa que eu mesmo discordo, eu entro na culpa. Isso não é o perdão. Porque o perdão exige acolhimento. Eu preciso me acolher para conseguir transpor isso e aí sim me refazer sem culpa, mas também assumindo a minha responsabilidade dentro desse processo. E aí eu vou buscando esse processo de auto-amor, né? Não aquele amor egoísta, não aquele amor primeiro eu, depois eu, terceiro eu, depois o resto da humanidade. Né? Não é esse amor, mas é um amor responsável, um amor consciente. Né? E aí, quando eu passo a entender isso, eu passo também a ter condição de amar o próximo. Porque para eu amar o próximo, eu preciso ter empatia. Para eu ter empatia, eu preciso ter condição de me colocar no lugar do próximo. De entender qual é o sapato que o outro calça, de entender onde é que esse sapato aperta, faz calo, entender onde é que dói no outro. Se não doeu em mim, como é que eu posso entender que dói nele, né? Então, o perdão em todo esse processo. Então, da mesma forma que Paulo ali, ele está precisando ser perdoado por toda a trajetória que ele tinha feito, ao mesmo tempo ele precisa se perdoar, porque ele se reconhece
como o equivocado. Ele se reconhece como aquele que prejudicou tantas outras pessoas. E se perdoar não é fácil. Não é fácil, né? Então, ele tinha ali essa questão, eu preciso de precisar se perdoar, se reconhecer, se reconstruir, né? E aí também entender que, para isso, ele iria ser apedrejado, ele iria ser julgado, ele iria ser crucificado, e aí esse crucificado entre aspas, né, no sentido de que as pessoas não iriam esquecer facilmente quem ele tinha sido e o que ele tinha apresentado. E aí, para nós, a gente trazendo aí para o Livro dos Espíritos, né, a gente lembra a importância, né, da reencarnação, do esquecimento do passado. Olha, se a gente lembrasse de cada detalhe que a gente já fez nas outras existências, não suportaria. Não suportaria. Porque a gente não seria capaz de suportar. Então, a misericórdia divina, na sua infinita sabedoria, disse assim, não, eu vou te dar o esquecimento. Ah, tá, então eu esqueci, eu não posso ser cobrado por nada que eu fiz, porque eu esqueci. Não, você não deixou de ser quem você é. Suas potencialidades, suas inclinações continuam em você. Você não lembra dos fatos que ocorreram. Mas pelas suas inclinações, isso já diz quem tu és. Não é? Vamos. Temos uma pergunta aqui. Boa noite. Vocês estão falando agora sobre o perdão, e você começou falando sobre resignificação. Para nós jovens, como é que você nos ensinaria a resignificar as coisas? Porque, você precisa resignificar. Mas o que é resignificar? Qual a tarefa para nós jovens que nos facilitaria resignificar? Porque, assim, eu acho que o perdão é uma das coisas mais difíceis para hoje o ser humano praticar. Porque ela mexe com o nosso ego. E você ferir o ego da gente é muito humilhante, é doloroso. É uma das tarefas mais difíceis que eu vejo hoje no século XXI. Então, como seria essa resignificação? Qual o conselho que você nos daria para resignificar com êxito o perdão? Muito bem. Você falou aí uma coisa interessante, quer dizer, várias, né? Daria para a gente passar a noite aqui, mas, porém, no entanto, todavia, né? Pelo nosso tempo. Mas eu queria começar aí pelo que você fala, no sentido, assim, ferir o nosso ego, né? E esse ego é bem orgulhoso. Né? E quando a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, qual é a maior chaga da humanidade? Né? Que a gente ainda carrega, o nosso maior desafio, né? É vencer o nosso orgulho. Né? Porque quando a gente começa a trabalhar este orgulho, as coisas ficam mais fáceis. Porque eu vou entendendo que muita coisa que o outro diz ou que o outro faz, não é sobre mim que ele está falando, é sobre ele mesmo. Então, por que é que eu estou me ofendendo? E aí, quando a gente vai entendendo isso, vai ficando mais fácil achar um novo significado para aquilo. Ora, fulano disse isso, 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 aquilo de mim. Eu vou para a minha autorreflexão. E aí, assim, detalhe, né? Parênteses esse processo. Essa autorreflexão precisa ser sincera. Daí que, às vezes, essa autorreflexão precisa vir acompanhada de um profissional, porque nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho. Daí a importância da terapia nas nossas vidas. A importância, muitas vezes, do atendimento fraterno para dar um direcionamento. Não é que o atendimento fraterno vai ocupar o lugar da terapia, não. São coisas distintas. Né? Ninguém vai para o atendimento fraterno na casa espírita para a sessão da terapia. Se a terapia, a pessoa vai lá com o profissional. Mas no atendimento fraterno, você vai buscar um caminho à luz do espiritismo. Onde é que eu encontro esse assunto no espiritismo? Como é que o espiritismo enxerga esse assunto para que eu possa ali, né, ir buscando o entendimento dessa questão, né? Porque eu preciso primeiro entender para poder, né, gerar um novo comportamento, gerar uma modificação e achar um significado novo nisso, né? Porque ressignificar é isso, é trazer um significado para esse processo, né? Então, ali, quando o pai, né, adverte, né,
Ah, você vai ter que estudar. Hoje você vai usar só meia hora do celular, porque já passou o dia todo no celular, né? Na maioria das vezes, para o jovem, a gente entra na revolta. Ah, você nunca foi jovem. Ah, no seu tempo não tinha isso. Você não entende. Você não me entende. Né? Ai, porque você só gosta de fulano, do outro irmão, como se fosse, né, o fim do mundo. Porque a gente faz um drama, né? Vamos combinar, que faz parte ali do processo. Quando a gente busca esse caminho da ressignificação, a gente vai entender que o Pai não está fazendo aquilo, não é para me magoar. Que eu não tenho que guardar essa mágoa para depois, né, ter que exercer o perdão. Eu vou buscar um significado novo para isso. Porque se eu busco esse significado, eu não vou, né, chegar a esse processo de profundidade. Mas eu vou entender. Em alguns momentos eu vou ter que negociar com esse pai. Só para fazer um complemento rápido, né? Eu acho que essa parte da ressignificação é um processo, né? É um processo longo, tem o seu passo a passo, mas eu acho que, querendo ou não, como a gente já está aqui, assim, com interesse, já está buscando conhecimento espiritual, já está querendo ouvir mais sobre isso, já é o primeiro passo. E como você disse, depois vamos para a parte terapêutica, a parte profissional e a parte espiritual, tudo é um processo em conjunto, né? E tem uma passagem do Evangelho que eu gosto muito, que diz, essa parte do perdão também, né? Tanto serve para o perdão do outro como o auto-perdão, de que o Evangelho diz, quando Jesus falou para a gente perdoar o próximo, não é pelo outro, você tem que perdoar pensando também em você, porque quando você perdoa o outro, você se beneficia muito, né? Você deixa de se machucar nesse processo. Quando você se desliga desse fato negativo, você, perdoando o outro, você não se cura nesse processo, né? Então, como eu estava dizendo, é um procedimento, né? Tudo seu passo a passo, e não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida, mas temos que continuar, né? A gente tem que seguir nessa jornada. É um debate muito bom aqui, né? Mas eu queria, em poucas palavras, se vocês pudessem dizer, qual seria o caminho quando vocês precisam perdoar ou desculpar alguém, já para a gente ir para o nosso encerramento, infelizmente. Quando a gente está com o nosso processo de autodescobrimento em dia, essas coisas elas batem e voltam, né? Quando você está bem, você está lá em Nélio Lúcio, no livro Jesus no Lar. Vamos acompanhar aqui esse discípulo. E aí, por várias vezes, ele encontra várias pessoas no caminho, e um tinha a filha morta em casa, outro experimentava a falência, outro tinha uma enfermidade na família. Então, todas aquelas pessoas que tratou mal aquele discípulo na rua tinham um problema muito maior interior. Então, assim, por que eu preciso perdoar? Porque eu me magoei. E por que eu me magoei? Porque existe um incômodo. De onde é que vem esse incômodo? Então, se Vitor faz uma coisa comigo, eu me magoo, é porque Vitor tem uma representação no meu inconsciente. Existe algo que representa em mim, que reverbera em mim, que vem a partir dessa projeção que eu faço sobre ele. Aí eu preciso entender quem é Vitor na ordem no meu inconsciente. Por que o que Vitor disse, fez, me incomodou tanto? Porque se incomoda, o problema não é de Vitor, é meu. Né? Quem precisa perdoar sou eu, porque fui eu que me magoei. Então, eu tenho que olhar para essa mágoa, para esse incômodo. Aí, no processo de autodescobrimento, eu vou entender quem é ele, o que ele representa, por que me incomodou, de onde vem esse incômodo e o que está por trás de todas essas sombras, que está lá no livro 15 da série psicológica Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles, que nós precisamos fazer o ajustamento entre o anjo e o demônio interior, lá na página 47. Então, lá nessa orientação da mentora, está dizendo que a gente precisa acolher esse anjo e esse demônio que existem em nós. Então, quando eu me magoo, eu estou alimentando esse demônio, né, que existe em mim, essa polaridade negativa, ou que Joana de Ângeles também gosta de chamar de áreas sombrias da nossa personalidade. E aí, quando eu olho para isso, eu começo a entender isso. E lá no livro, né, também Conflitos Existenciais, ela diz que o perdão e o auto-perdão são dois mecanismos libertadores da culpa. Né? Porque lá ela traz 20 conflitos, ela traz a origem do conflito, ela traz como ele surge, ela traz como se libertar
de todos esses 20 conflitos. Então, assim, são várias páginas, ela desmiuçando todas essas coisas. E vale muito a pena ler e participar dos grupos de estudo também da obra psicológica de Joana. E já para partirmos para as nossas considerações finais, eu queria que, se vocês pudessem falar algo que marca mais dessas 4 palavras para vocês, em poucas palavras. Tem alguma? Em 1 minuto. Acho que é as 4, né? Ama, trabalha, perdoa e confia, espera sempre, né? Porque é, de fato, um roteiro, né? É, de fato, ali um caminho para todos, assim. Eu acho que o amor, ele realmente vem no topo, porque, né, abrange todas as outras, mas a gente precisa, né, passar por todas as 3 outras fases, para no final, né, ali no perdão, a gente voltar a entender o sentido desse amor maior. Então, na realidade, é um ciclo, né, onde a gente vai passando por esse processo. E é muito bom na juventude a gente ter essa oportunidade de refletir sobre isso, para a gente ir, né, já plantando em nós essa semente dessa reflexão. Eu acho que, assim, se fosse para escolher um, seria o amor, porque o amor engloba tudo o que é de bom, né? Mas eu acho que o amor é uma coisa muito difícil da gente alcançar, uma coisa muito, assim, a gente é muito pequeno ainda para entender totalmente o que é o amor em seu real significado. Então, se fosse para decidir, talvez eu falaria o trabalho, porque o trabalho é uma coisa que a gente está mais fácil de alcançar, porque é uma coisa que a gente pode fazer no dia a dia. E, para complementar, tem uma pequena passagem de Joana. Acho que Joana foi mais falada do que Paulo. A gente falou mais de Joana do que Paulo aqui. Mas ela diz, no livro As Leis Morais da Vida, psicografado por Divaldo, que ela fala a bênção do trabalho, né? Que ela diz, o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis, com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. O trabalho se alicerça nas leis do amor que regem o universo. Trabalha o verme no solo e o homem na terra, e o Pai nas galáxias. E aí ele finaliza, não esperes recompensa pela sua execução, produze pela alegria de ser útil e ativo, içando o coração a Jesus, sem que o desfalecimento caia sobre ti. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Que a gente possa cada vez mais trabalhar no bem e se melhorar e ajudar uns aos outros cada vez mais. No seminário de Arthur Valadares sobre o livro, né, ele nos conta que lá em Pedro Leopoldo, onde Chico Xavier morava, né, há algum tempo, houve, na época da psicografia desse livro, um seminário no mundo espiritual, onde Chico Xavier pôde ter acesso e contato com os espíritos que compõem o livro Paulo Estevam. Então, assim, imaginem como foi, né, para Chico viver esse momento, ter contato ali, porque Emmanuel é quem teve que ser o médium, né, da obra Paulo Estevam, para que a gente tivesse acesso a esse romance, a esse livro tão intenso, tão profundo, que nos atravessa em nossa singularidade. Assim, novamente, eu citaria, dentro do roteiro de Abigail, a frase que Estevão disse para ela nos últimos minutos da sua vida, né? Minha irmã, seja a grande companheira de Saulo, ele foi fiel a Moisés até agora. Imagine quando ele conhecer Jesus. Então, se a gente já faz tudo que a gente já faz, talvez de bom ou de um pouco de bom na nossa vida, sem ainda conhecer Jesus como Saulo conheceu, imagine quando nós realmente conhecermos Jesus. O que é que a gente não vai fazer, né? Gratidão. E para encerrarmos esse Pod Jovem, que foi maravilhoso, gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui, tanto a Suênia quanto a Joelson, a Vitor, a Manuel, e pedir para que Vitor encerre com uma prece, por favor. Nesse momento, que nós possamos fechar nossos olhos, deixar todos os problemas exteriores de lado nesse momento, que possamos respirar fundo e se acalmar. Que possamos, primeiramente, agradecer por esse momento, por essa oportunidade de engrandecimento,
Agradecemos por tantas pessoas que precisam deste momento, mas nós estamos aqui. Estamos dando nosso primeiro passo, nossos primeiros passos para a evolução. Então só temos a agradecer a Ti, Senhor, por estarmos aptos e por estarmos disponíveis a Te seguir, a Te buscar e a tentar Te compreender um pouquinho que seja cada vez mais. Pedimos Tua proteção, pedimos força para lidar com todas as nossas dificuldades e pedimos proteção, hoje, agora e sempre. Que assim seja.